Ontem, novas imagens foram divulgadas e revelaram a facilidade com que os vândalos invadiram e depredaram o prédio do Supremo Tribunal Federal no último dia 8. A gente está acompanhando na live o pessoal com a mangueira, né, ali que seria usada para controlar o incêndio, mas usando para ali depredar. Muita pressão d'água, né? É muita pressão d'água. Nas gravações é possível ver, por exemplo, a fragilidade e falhas da Polícia Militar em evitar os ataques. Os PMs chegam a recuar diante dos bolsonaristas radicais, facilitando o acesso ao STF. Os vídeos mostram ainda a quebra de armários, destruição de cadeiras e até mesmo um dos criminosos vestindo a toga dos ministros. Também se observa o embate entre os radicais e a polícia judiciária, além da retomada do prédio no fim da tarde. As filmagens foram entregues à Polícia Federal e estão sendo usadas para identificar os envolvidos. As imagens de fato mostram as fragilidades e falhas da Polícia Militar, mas mostram muito mais que isso. Mostram que a Polícia Militar permitiu a passagem dos criminosos em direção ao prédio do STF depois que os outros 2 prédios já haviam sido invadidos. Né? Por que permitiu? A polícia abriu passagem para que esses criminosos entrassem no prédio. E o tio Rei chamou atenção agora há pouco para um fato importante. Essa mangueira foi usada como instrumento para vandalizar o prédio, mas possivelmente também como uma maneira de atenuar os efeitos de um eventual ataque com gás lacrimogêneo. Tanto é que havia pessoas lá que estavam muito bem equipadas para esse tipo de enfrentamento, usando inclusive máscaras antigás. Luva para soltar granada? Tinha alguns que tinham luvas especiais para soltar granada. Alguns dos vândalos. Sim, as luvas servem até para que você pegue uma garrafa de gás lacrimogêneo e jogue de volta na polícia. Então eram pessoas que estavam... Como que eles conseguiram isso, né? Exato. De onde veio esse equipamento? Onde eles aprenderam essas técnicas de combate? Havia especialistas dentro? Financiados por quem? Né? Como é que essas pessoas sabiam? Não era um bando, não era um exército de Brancaleone ali se aventurando para dentro de prédios públicos brasileiros. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Estavam treinados para aquilo que fizeram. Havia a ignorância, a burrice, a estupidez pura e simples, mas também havia treinamento. Por parte de quem? Isso não pode ficar assim. Especialmente a ação da polícia, ao abrir caminho e praticamente estender um tapete vermelho para esses criminosos em direção ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Muito ainda há que ser apurado e a penalidade a essa gente tem que ser dura, exemplar. O nosso ouvinte vai se lembrar que no dia da diplomação de Lula, quando daqueles ataques com direito a incêndio em ônibus, a carros queimados, a gente no dia seguinte disse aqui, Carla Bigato, você vai lembrar. Se isso foi a nossa versão com... Como é que é? Com sérias questões orçamentárias da invasão ao Capitólio, ou se isso foi um aperitivo para um Capitólio sem nenhum problema orçamentário, vai depender da nossa resposta àquilo que aconteceu. E no dia a gente já falava, começou mal. Porque horas se passaram, quase 24 horas, e ninguém foi preso. Dias se passaram e ninguém foi preso. E aqueles acampamentos seguiram sendo tolerados em frente a quartéis do Exército, especialmente o Batalhão de Brasília. Dito e feito, aquilo foi um aperitivo. O nosso Capitólio, mais grave, em alguns aspectos e menos em outros, porque não houve mortes, mas mortes não houve porque não houve também enfrentamento da polícia, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, veio no dia 8 de janeiro. Vai parar por aí? Que resposta daremos agora? As últimas imagens são gravíssimas, como gravíssimas são todas as informações que chegam daquele dia 8 de janeiro. E mais um criminoso foi preso nesta quarta-feira, o homem que roubou a réplica da Constituição durante a invasão ao STF. Mais informações com Luciana Viana.
O homem que levou a réplica da Constituição Federal de 1988 do STF durante a invasão em Brasília no último dia 8 é preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira em Varginha, sul de Minas Gerais. Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, entregou a réplica à Polícia Federal no dia 12 deste mês, 4 dias após os ataques na Praça dos Três Poderes, na capital federal, e foi liberado após prestar depoimento. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo STF e se apresentou com um advogado. Ele foi levado para uma penitenciária da região e ficará à disposição do STF. E mais 5 envolvidos nos ataques foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Fala aí, Leandro Aislan. A Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo Tribunal Federal denúncias contra 5 pessoas por envolvimento nos atos criminosos de 8 de janeiro. O pedido foi feito pelo Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, que incluiu entre os crimes praticados pelo grupo tentativa de abolir com grave ameaça ou violência o Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de associação criminosa armada. De acordo com a PGR, mais de 98 pessoas já respondem a ações penais relativas aos atos de 8 de janeiro.